Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bárbara, eu soube que você trouxe um artigo de revisão de um tema quente para a gente aí, um negócio que a gente vê pouco, provavelmente, no nosso dia a dia, mas que justamente porque a gente vê pouco, a gente tem que estar pronto para saber o que fazer quando lida com ele. Conta para a gente o que você separou para discutir no Echo Journal Club dessa semana. Felipe, hoje é um artigo sobre doença de Fabry. É uma doença desafiadora. E esse artigo da ESC, de 2025, também fala sobre o papel da imagem modal cardiovascular multimodal no diagnóstico precoce até a terapia e monitorização dessa doença que é desafiadora e rara e a gente tem que saber realmente diagnosticar. Então, foi uma declaração de consenso clínico do grupo de trabalho da ESC sobre as doenças do miocárdio e do pericárdio e a Associação Europeia de Imagem Cardiovascular da ESC. Falando, então, sobre a doença de Anderson-Fabry. Vocês conseguem perceber essas imagens e, a partir dessas imagens, a gente tem essa definição. A doença de Anderson-Fabry, então, é uma doença genética rara, com uma transmissão ligada ao cromossomo X. Vocês sabem que ela é caracterizada por um defeito na enzima alfa-galactosidase A, e aí, com esse defeito, existe um prejuízo no metabolismo dos glicoesfingolipídios, levando então ao acúmulo, armazenamento excessivo da chamada GB3 nos lisossomos. Afetando o que, então? Não só o coração, os sistemas renal, cardíaco, vascular e nervoso, com manifestações cardíacas assim, muito frequentes em adultos. E no nosso caso, que a gente fala de eco, que a gente foca no diagnóstico precoce no eco, como que é a cardiomiopatia na doença de Fabry? Ela é causada, então, é uma doença de acúmulo de depósito dentro dos biócitos e ela se manifesta, obviamente, se é uma doença de acúmulo, é uma doença que causa uma chamada hipertrofia ventricular esquerda, levando à disfunção diastólica e progredindo progressivamente a uma cardiomiopatia restritiva e, na fase final, uma eventual insuficiência cardíaca sistólica com envolvimento biventricular. Então, envolvimento não só do ventrículo esquerdo, então, biventricular. E o diagnóstico precoce é o quê? É importante porque existem terapias para impedir a progressão da doença que mostram resultados promissores, principalmente quando a gente consegue a ecocardiografia fazer o diagnóstico nos estágios iniciais. Então, essa integração da nossa imagem cardíaca para fazer o diagnóstico, para fazer pelo menos prever que pode ter aquele diagnóstico, avaliação clínica, teste genético e o tratamento é importante para evitar essa progressão do dano cardíaco. Bem, a incidência relatada da doença de Fabry é de 1 para 40 mil pacientes. A incidência relatada, mas obviamente subestimada. Com a triagem neonatal recentemente feita, essa epidemiologia passa de 1 para cada 8.800 pacientes. Então, assim, na verdade, a prevalência é muito maior.
E a prevalência estimada de pacientes que a gente pega no dia a dia com hipertrofia ventricular esquerda inexplicada é de 0,5 a 1%, então não é pouca. Então, realmente a gente tem que aprender para fazer o diagnóstico. Então, na doença de Fabry clássica, existe o fenótipo clássico, são aqueles pacientes que não têm atividade enzimática, ou seja, ausente, realmente muito baixa. Então, manifesta na infância, em homens, praticamente em homens, mas existe também um fenótipo mais tardio, que tem uma atividade enzimática residual, então as manifestações cardíacas são na vida adulta, apesar de o mais comum ser em homens na idade mais jovem. Existem sim diferenças de gênero. O paciente sexo masculino tem um fenótipo clássico, início precoce, uma atividade enzimática, então, como eu disse, zero, ou praticamente zero. Uma doença de depósito de acúmulo multissistêmico desde a infância. Então, o paciente jovem com hipertrofia ventricular esquerda grave e uma progressão muito rápida para a insuficiência cardíaca, se formos comparar com as mulheres, que têm manifestações mais tardias e um curso menos grave, com HVE grave, só desenvolvendo mais tarde na vida adulta. Então, como é que é feita a avaliação diagnóstica ecocardiográfica básica? A gente tem que saber. Um paciente que tem uma hipertrofia ventricular com uma espessura maior ou igual a 12 milímetros, frequentemente concêntrica, mas pode ser indistinguível da hipertrófica. E o que chama atenção é uma hipertrofia do músculo papilar, ou seja, naquela incidência em eixo curto, na diástole, a gente consegue medir um diâmetro vertical ou horizontal, ou seja, antero posterior e látero lateral, maior que 11 milímetros, então a gente percebe um músculo papilar muito hipertrófico, assim, muito, chama muita atenção. E no paciente que tem fração de ejeção geralmente preservada, disfunção diastólica, um strain reduzido com sinais precoces. Então, isso aí é um diagnóstico diferencial difícil com as outras doenças miocárdicas de depósito, filtrativas, mas a ecocardiografia avançada, ou seja, o strain vem ajudar nesse diagnóstico. Por quê? Porque o acúmulo de glicoesfingolípides no tecido miocárdico progressivamente é substituído por fibrose. E a fibrose é onde? É uma marca dessa doença. É tipicamente localizada no segmento basal da parede posterolateral, como a gente vê na figura desse bullseye, né? Então, a gente consegue perceber que o strain longitudinal do V é diminuído no segmento basal da parede posterolateral. E se a gente fizer o que é indicado, o strain do ventrículo direito, ele também vai estar comprometido, ou seja, também vai estar inferior a 23%, que é o valor que o estudo considerou de referência para o strain do ventrículo direito. O eco 3D supera as limitações do eco 2D para avaliação da mecânica do VE, ou seja, o strain 3D prevê parâmetros adicionais de deformação e a análise volumétrica do 3D dá quantificação mais precisa dos volumes, da massa, da fração de ejeção, com menor variabilidade, né? Interobservador. Mas quais são as alterações cardíacas precoces na doença de Fabry? Então, eu pego aquele rapaz jovem, na fase inicial, ele tem o quê? Anormalidades inespecíficas do eletro. Bem, PR curto, anormalidades de repolarização que precedem a doença cardíaca estrutural e o início dos sintomas. Então, eu estou mostrando um eletro aí que o artigo traz, um PR curto, então, assim, difícil diagnóstico, alteração de repolarização, até que chega o desenvolvimento de hipertrofia, que aparece em aproximadamente metade dos homens e um terço das mulheres com mais de 30 anos de idade. Então, hipertrofia. Gradativamente vai haver manifestação de sintomas, 60% dos pacientes, então, queixam de sintomas cardíacos, inclusive espineia, dor torácica, palpitações. Então, isso tudo aí é muito comum em paciente hipertenso, então eu mostro que é bem difícil fazer esse diagnóstico realmente. Até chegar na progressão avançada de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e geralmente 6 a 8% dos pacientes, principalmente naqueles que não tiveram diagnóstico precoce e não fizeram a terapia de reposição enzimática. Então, aqui essa tabela dos achados típicos da UECA é tipo uma prova
de título de eco, o que a gente pode achar principalmente na doença de Fabry? Hipertrofia concêntrica do VE, mas pode haver obstrução médio-cavitária ou da via de saída. Existe hipertrofia dos músculos papilares, existe disfunção diastólica, existe dilatação do lado esquerdo, existe o strain reduzido na região basal posterolateral, existe uma hipertrofia do VD, existe espessamento valvar com regurgitação e dilatação órtica. Isso é muito comum em todas as outras, mas a gente percebe que o strain é muito característico quando bem feito, quando bem realizado, na técnica correta, a gente consegue fazer esse diagnóstico muito bem feito. Bem, o estadiamento, então, e a estratificação prognóstica, então, podem ser feitos, são feitas. Então, igual a gente falou da estenose aórtica, do dano extravalvar da estenose aórtica grave, a gente pode fazer o estadiamento também da doença de Fabry. Então, o estágio 0 da doença de Fabry, que a gente deveria e poderia fazer o diagnóstico, é um estágio sem sinais de envolvimento cardíaco, certo? Então, só um intervalo PR curto, enfim, poucas alterações subclínicas. Já no estágio 1, parecido com o dano da estenose aórtica, né, a gente já tem uma hipertrofia ventricular esquerda. No estágio 2, a fibrose miocárdica vai progredindo, então a gente já consegue identificar ao ecocardiograma o aumento do lado esquerdo. Além do estágio 2, além do aumento do lado esquerdo, tem o strain reduzido do lado esquerdo, o strain reduzido do ventrículo direito, até o estágio 3, de insuficiência cardíaca mesmo, ou seja, comprometimento ventricular, uma fração de ejeção abaixo de 50%, sinais de aumento das pressões de enchimento, ou seja, relação L acima de 15, e um TAPSE abaixo de 17 milímetros, indicando já uma fase final de falência ventricular. Bem, após o diagnóstico do paciente e o início da terapia, do tratamento mesmo enzimático, o ecocardiograma também tem um papel de monitoramento da resposta ao tratamento. Então, sabendo que aquele paciente está usando terapia de reposição enzimática, a ecocardiografia faz um monitoramento anual dos adultos, já em tratamento, e o monitoramento semestral dos adolescentes. E o que a gente tem que comparar, comparativamente? Fazer análise das alterações na espessura e da massa do ventrículo esquerdo, ver se está melhorando, está regredindo, da função diastólica, das medições do strain e fazer também o strain do lado esquerdo. Por que é importante fazer esse exame de ecocardiografia? Porque a resposta ao tratamento, primeiro, é mais favorável quando iniciado precocemente, antes da fibrose, né? E é importante para a gente ter uma resposta que o tratamento está dando certo e que aqueles pacientes não tiveram aquela fibrose, aquele late enhancement extenso, que tem menos probabilidade de regressão da hipertrofia e pior melhora da função miocárdica. Bem, esse é a figura, é um algoritmo da figura principal, um algoritmo proposto, né, para esse diagnóstico da doença de Fabry. O algoritmo começa então com um ecocardiograma, mostrando uma hipertrofia sem explicação e sinais típicos de doença de Fabry, ou seja, fração de ejeção preservada, hipertrofia do VD, hipertrofia de músculos papilares, espessamento valvar, com moderada ou leve regurgitação e redução do strain da região basal posterolateral. Tendo o ecocardiograma e desconfiando, a gente vai progredir os sinais clínicos e eletrocardiográficos e confirmando essa suspeita, aí o paciente vai fazer os testes genéticos, dosagem de enzimas, fazer uma ressonância, e se o diagnóstico realmente for confirmado, é indicada, então, a terapia de reposição enzimática nos pacientes com a forma clássica da doença. E o follow-up, como eu disse, 1 ano em pacientes adultos, 6 meses em pacientes adolescentes, 3 a 5 anos repete-se a ressonância e, se for opcionalmente, a gente pode fazer também a cintilografia, o PET-CT. Então, para que esse estudo veio? Para que esse estudo foi publicado? Por que eles trouxeram de novo mais esse artigo sobre a doença de Fabry? É para mostrar que o envolvimento cardíaco na doença de Fabry
é importante ser diagnosticado, é uma doença de armazenamento, que evolui para cardiomiopatia hipertrófica restritiva. Existe uma falta de estadiamento, então, do acometimento cardíaco, como que a gente faz o diagnóstico, uma estratificação prognóstica. Esse artigo foi muito bom para mostrar esse fluxograma, e eles falam sobre as necessidades futuras de redes de pesquisa em imagens cardíacas, fazendo uma abordagem de multimodalidade para identificar biomarcadores de imagem na evolução da doença, utilizando também a inteligência artificial no eletro e nos exames de imagem para fazer esse diagnóstico precoce e identificar marcadores para monitorar então o envolvimento cardíaco para essa doença. Espero que vocês tenham gostado. Baita revisão aí, rapaz, do começo ao fim, muito bom, Bárbara. Lembrando aí de algumas características, né? Essa patologia que, como você falou, demanda uma alta suspeição clínica, porque os achados não são tão específicos à primeira vista, a gente precisa lembrar disso para que a gente realmente chegue ao diagnóstico, e você fez uma revisão fantástica sobre o assunto aí. Acho que você tá de parabéns aí, um tema que certamente a gente precisa, como eu falei, a gente precisa estar ciente desses sinais todos aí, porque como não é uma doença tão comum assim, na hora que chega pra gente, se a gente não tiver aí afiado, a gente pode deixar passar, né? Bem difícil diagnóstico. Confesso que eu fiz poucos diagnósticos na minha carreira. Então, assim, sempre é importante estudar para saber quando existir, a gente tem esse diagnóstico na cabeça, né? Isso aí. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.